Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Silvio César e no vídeo de hoje estaremos falando sobre a equação de segundo grau, mais precisamente sobre o estudo das raízes. Então vamos lá. Bom, devemos lembrar que quando estudamos equação de segundo grau, nós falamos sobre delta e descobrimos que delta é igual a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E que a fórmula resolutiva, ou a fórmula de Bhaskara, é igual a x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então, se delta tem um valor, nós colocamos ali, ó, x é igual a menos b mais ou menos p ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo sobre 2 vezes a. Bom, lembramos esse detalhe. Outro detalhe importante que devemos lembrar é: ao resolvermos uma equação do segundo grau, temos as seguintes possibilidades para o resultado. Se delta é maior que zero, a equação tem duas raízes reais diferentes. Se delta é igual a zero, a equação tem duas raízes reais iguais. Se delta for menor que zero, a equação não tem raiz real. Lembra disso? Quando nós calculamos o valor de delta, se eu encontrar o valor maior que zero, eu terei duas raízes reais e com valores diferentes. Se o meu delta, quando eu resolver, eu encontrar o valor igual a zero, eu terei duas raízes reais iguais, ou seja, de mesmo valor. Se eu calcular o meu delta e ele for menor que zero, a equação simplesmente não tem raiz real. Então, continuamos. Bom, nos casos em que a equação possui raízes reais, algumas relações são observadas. Veja, a soma das raízes x1 mais x2 e o produto das raízes x1 vezes x2, nós devemos observar algumas coisas. Quando eu digo raiz x1 e x2, é o resultado da equação. Lembra? E quando nós calculamos, através da fórmula de Bhaskara, uma equação do segundo grau, nós chegamos a duas raízes, correto? x1 e x2, podendo ter valores diferentes ou podendo ter valores iguais. Beleza? E quando nós estudamos as raízes, nós descobrimos algumas situações que nos possibilita encontrar uma raiz, ou melhor, a solução de uma equação do segundo grau, ou seja, suas raízes, de uma maneira um pouco mais rápida, através da soma das raízes e através do produto das raízes. Então, isso que iremos mostrar agora. Bom, a soma das raízes x1 mais x2 e o produto das raízes x1 mais vezes x2 é o seguinte. Observe. Anteriormente, quando nós estudamos as equações do segundo grau, nós conseguimos observar algumas coisas. Essas observações são as seguintes. Quando eu falava em que delta tinha um valor tanto positivo quanto negativo, lembra que era menos b mais ou menos raiz quadrada de delta? Então, ó, e nós vimos, quando nós estudamos a equação do segundo grau, nós vimos que nós sempre iremos encontrar duas raízes. Beleza? Foi o que eu acabei de falar ainda há pouco. Pode ser duas raízes iguais, ou com valores iguais, ou com valores diferentes. Então, ora eu terei mais delta, ora eu terei menos delta. Eu estou só relembrando o que nós já aprendemos anteriormente. Continuando. Então, eu sei que x1 mais x2 vai ser igual a menos b sobre a. E x1 vezes x2 vai ser igual a c sobre a. Ué, professor, como que eu chego a essa conclusão? Isso que veremos agora. Como chegar a esta conclusão? Observa.
o que eu acabei de falar. Ó. x1, estou falando da soma. Quando eu falo x1 mais x2, na verdade eu tenho menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a. E meu x2, que é menos b, menos raiz quadrada de delta sobre 2a também. Então, se eu resolvo isso aqui, ó, eu vou ter menos 2b sobre 2a. Ué, professor, mas como? Então, vamos demonstrar aqui rapidamente. Observa, isso aqui não é uma soma? Então, se eu tenho menos b mais menos b, eu vou ter o quê? Menos, não é isso? 2b. Concorda comigo? Não é isso que eu terei? Se eu tenho menos b mais menos b, eu tenho menos 2b. Até aí eu acredito que ninguém tenha dúvida. Se eu tenho mais raiz quadrada de delta e eu tenho menos raiz quadrada de delta, não é a mesma coisa que eu cancelar esse com esse. Se eu tenho mais raiz quadrada de delta, aqui eu tenho menos raiz quadrada de delta. Então, na verdade, um cancelou o outro, correto? Então, por isso que eu tenho o meu menos 2b, ó, menos 1b, mais menos 1b, menos 2b. E o a, ou melhor, o meu 2a. Então, agora, perceba, o que eu posso fazer aqui? Eu posso, já que aqui é uma divisão, essa fração, ó, posso dividir esse 2 por esse 2, ou simplesmente dizer que eu cortei. Não é assim que nós aprendemos? Então, ali eu terei agora não mais menos 2b, mas sim apenas menos b sobre a. Eu sei que menos b sobre a é uma divisão. Divisão onde eu tenho sinais diferentes, aqui é negativo, aqui é positivo. Eu vou continuar com um sinal negativo, correto? Divisão, sinais diferentes, resultado, sinal negativo. Então, eu terei o quê? Menos b sobre a. Essa seria a situação em que eu encontraria menos b sobre a. Certo? Menos b sobre a. Seria a minha solução aqui. Então, continuando. Eu tenho ali na multiplicação, ou seja, o meu produto. Eu já falei sobre a minha soma. Agora eu vou falar sobre o meu produto. Tenho x1 vezes x2. Está lá, ó, novamente. Ó, meu x1 e meu x2. Só que agora eu tenho uma multiplicação. Então, o que vai ocorrer? Se eu tenho menos b vezes menos b, multiplicação de sinais iguais, eu tenho um valor positivo. Então, agora eu vou ter um resultado positivo. E 1b vezes 1b, eu vou ter b ao quadrado, correto? Então, isso aqui, menos b vezes menos b, vai dar b ao quadrado. E na multiplicação de duas raízes, uma positiva e outra negativa, dá quem? Dá o valor que está dentro aqui, no caso seria delta mesmo. Vocês podem relembrar isto lá no vídeo sobre radiciação. Então, vamos lá. E aqui o 2a não vai mudar em nada. Então, simplesmente eu cancelo, já que aqui é positivo, eu cancelo esse com esse. Porque se eu fosse resolver isso aqui e resolver isso aqui e multiplicar, daria simplesmente o que já está aqui dentro. Bom, mas não vamos entrar nesse detalhe. Vamos lá, continuando. Então, tenho b ao quadrado menos delta sobre... Ah, desculpa, esqueci de falar aqui, né? 2 vezes 2 dá 4. A vezes a ao quadrado. Até aí eu acredito que ninguém vai ter dúvidas. Agora, se eu tenho b ao quadrado
menos delta, eu sei que delta vale quanto mesmo? Isso aí. B ao quadrado menos 4ac. Então, eu tenho ali, ó, b ao quadrado menos b ao quadrado menos. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, agora eu irei fazer o quê? Simplificar isso aqui, ou melhor, primeiro eu preciso reescrever aqui para ficar mais fácil, né? Se eu quiser facilitar a minha visualização, eu posso reescrever isso aqui, ó. Ficaria assim, ó. Só colocar aqui b ao quadrado menos, e no caso não vai ser mais, esse aqui é menos, aqui é mais, né? Lembra? Regrinha, frente, sinal negativo na frente do sinal negativo na frente do parênteses. Tudo que tiver dentro do parênteses vai trocar o sinal. Esqueço que esse menos aqui, sinalzinho de subtração, ou melhor, de sinal negativo. Então vai ficar o quê? Mais, esse aqui era mais, aqui é menos, vai ficar o quê? Menos mesmo, né? Então deixa eu corrigir ali, onde eu coloquei errado. Vou pegar a borracha, colocar, pá. Novamente, aqui. Menos daqui com mais vai continuar sendo negativo. Menos b ao quadrado. Aqui é menos, vai ficar positivo. Mais 4a e c. Beleza? Então observa, ó, que esse vai cancelar esse. Vai sobrar quem? 4ac. Correto? É isso que vai sobrar. Tá lá, ó. 4ac sobre 4a ao quadrado. E aqui eu posso fazer a mesma coisa, ó. Divisão, ó. Divido esse por esse, um cancela o outro. Esse a aqui está elevado a 1. Esse a aqui de baixo está elevado a 2. Então o que eu posso fazer? Corto um daqui e corto um daqui. Então vai sobrar quem? C sobre A. O que vai sobrar é esse aqui, que é o meu A, e o meu C aqui, ó. Então eu vou ter o quê? C sobre A. Esse é o resultado do produto de x1 vezes x2. Continuando. Bom, portanto, descobrimos que... Bom, eu já sei que... Nós já sabemos que a equação de segundo grau pode ser escrita de qual forma? A vezes x ao quadrado, mais b vezes x, mais c igual a zero. É isso? Nós tínhamos a x ao quadrado mais b x mais c igual a zero. Só que nós descobrimos que a soma, eu tenho menos b sobre a. Seria isso aqui, ó. A soma das minhas raízes daria isso aqui. Eu conseguiria descobrir a soma da minha raiz da equação de segundo grau utilizando esse cálculo aqui, menos b dividido por a. E eu descubro, através do produto, através da multiplicação das raízes, através dessa fórmula aqui, ó. C dividido por a. Então, eu chego à seguinte conclusão. Assim podemos escrever a equação do segundo grau com bases em suas raízes da seguinte maneira: x ao quadrado menos a soma de x mais o produto é igual a zero. Através dessa resolução aqui, nós iremos conseguir reescrever uma equação do segundo grau e, em alguns casos, descobrir as raízes da equação do segundo grau sem precisar usar Bhaskara, simplesmente pensando nos dois números possíveis para achar
os dois números possíveis, que ao mesmo tempo que eu consiga somá-los, eu ache o valor que está aqui nessa posição do meu B, e esse mesmo número, eu multiplicando esses mesmos dois números que eu pensei, eu multiplicando, eu consigo achar o número que está na equação na posição do C. Bom, nos próximos vídeos estaremos fazendo alguns exercícios como exemplos para entender melhor essa ideia. Mas espero que tenha conseguido assimilar alguma coisa. Caso não tenha, volte o vídeo, assista novamente, pause aonde você tenha dúvida, faça suas anotações, retorne, veja mais de uma vez para compreender bem o conceito. Que eu acredito que quando estivermos realizando algumas atividades, alguns exemplos, como exemplos, ficará bem mais simples de conseguir encontrar uma solução. Beleza? Então, um forte abraço, fé, foco e força. Tchau, tchau.